Olá, quanto tempo? Hoje o foco não vai ser uma obra específica, nós vamos conversar a respeito da literatura de cordel, falar um pouquinho sobre a sua história, a sua origem e alguns autores consagrados aqui no Brasil, né, indicando aí algumas obras como sempre. A literatura de cordel ou folheto, né, como inicialmente conhecida, é muito antiga. Surgiu na Idade Média, mais ou menos ali por volta do século XII, e em Portugal, mais ou menos por volta do século XVII. E durante as grandes navegações, ela chegou ao Brasil. Para a gente entender um pouquinho mais sobre como funciona essa literatura, ela é mais oral, ela é mais musical do que propriamente escrita. Né? Então as pessoas não têm um apego muito grande nessa linguagem escrita e mais sim na língua falada. Então ela é coloquial, ela é um pouco mais simples e muito interessante. Por conta do analfabetismo e de temas sociais bastante fortes, né, ela ocorre muito atualmente no Nordeste brasileiro. Né? Então ela é consagrada no Nordeste brasileiro, é de lá que nós temos os nossos melhores autores. Os temas atuais geralmente são divulgações de notícias, protestos, acontecimentos políticos, né? Imagine numa época em que não havia nenhum meio de comunicação, que não havia nenhuma forma impressa de se comunicar coisas, e se havia, pessoas não conseguiam ler, né? Não sabiam ler, então começaram a criar essas rodas de poesia oralizada e geralmente um tanto sarcástica, um tanto de maldizer, bem vindo ali da pegada do trovadorismo mesmo, para expor esses problemas sociais e informar todas essas pessoas, essa população um pouco mais pobre, um pouco mais vulnerável. Né? Bem bacana. E a arte que contribui também com essa literatura de cordel é a xilogravura, né, que é o ato de escrever em madeira, que surgiu também há muito tempo na Idade Média. É um tipo de arte um pouco mais barata, né, por isso que a literatura de cordel também pegou. E é muito bonita, assim, é muito interessante e ainda é usada hoje nos folhetos de cordéis que são comercializados atualmente. Bom, para começar, os temas iniciais eram geralmente tradicionais, daqueles vindos da Europa, que geralmente são jornadas de heróis, jornadas de descoberta, romances e etc. Com o tempo, começou a ser incorporado aqui no Brasil os temas mais circunstanciais, né, que são geralmente situações políticas, situações de protesto, questões mais sociais mesmo, que as pessoas começaram a desenvolver. E depois tem as pelejas, né? Que são os desafios entre os poetas, né? Que geralmente tem aquela roda, igual hoje a gente tem com os rappers, batalhas de rap e tal. Tem também com os cordelistas, né? Que debatem ali rimando um com o outro, que é bem legal. Bom, para começar, já que a gente tem um pouquinho da ideia do foco histórico, a gente vai falar um pouquinho sobre como são feitos esses cordéis, né? Se eles têm alguma métrica, se eles têm rima, como ela funciona e tal. A parte mais técnica são as estrofes, ou eles chamam também de instâncias, que são as estrofes, né, esse conjunto de versos, que neles mesmos se começa uma ideia e se fecha uma ideia. Ele arredonda ali e fica certinho. Geralmente são sextilhas, que são compostas por 6 versos, setilha, compostas por 7, ou uma décima, composta por 10 versos, né? São os mais comuns. E as informações elas se complementam em cada uma dessas instâncias ou estrofes. A rima, que é a repetição de som, ela facilita a memorização e a compreensão do texto, né? Então, por ser oral, né, a rima, essa musicalidade contribui bastante. Geralmente as rimas dentro do cordel, elas são externas e consoantes. Externas significa que elas são no fim das frases, então são sempre o fim das frases que se combinam, né? E que elas são consoantes é porque geralmente é uma parte da final da palavra e não apenas uma vogal que vai se repetindo entre esses versos, tá? Por exemplo, na sextilha acontece do segundo, quarto e sexto versos rimarem um com o outro. Na setilha, né, que é o poema de 7 versos, é o segundo, quarto e o sétimo que rimam um com o outro e o quinto e sexto entre si. Na décima, primeiro, quarto e quinto começam rimando, depois o segundo e o terceiro vão rimar entre si, sexto, sétimo e décimo rimando também entre si, e por fim, o oitavo e o nono. Então, é tudo muito bem construído para compor essa musicalidade, esse ritmo, né? A métrica, que é a contagem de sílabas, né, que dentro dos estudos de língua portuguesa a gente chama de metrificação,
a quantidade de sílabas que tem no poema, né? Que é diferente da contagem de sílaba gramatical, que é aquela que a gente aprende no colégio, né? A sílaba poética é uma contagem de som, que é o que a gente chama de escansão, né? Então é uma contagem um pouco diferente que muitos de nós viu também na escola, né? Chegamos a ver, mas não nos aprofundamos tanto, porque geralmente a gramatical é a que conta mais para a vida, assim, né? Então tem a redondilha maior, que é o poema contado com 7 sílabas poéticas, e a redondilha menor com 5 sílabas poéticas. Isso interfere bastante no som, né, do ritmo desse poema. E o ritmo, ele é marcado pelos sons mais fortes na nossa pronúncia, e isso faz com que haja ali uma musicalidade, né? Então, eu vou deixar aqui na descrição um pouquinho mais a respeito dessa parte mais robusta e mais complexa, né, da poesia de cordel, só para vocês terem uma ideia de que muitas vezes o cordel ele é rebaixado ou ele é desprezado, né, por ser composto por pessoas mais simples, né, de origem, né, um pouco mais pobre, e por aí vai, mas é um tipo de poesia extremamente rica como qualquer outra. Não necessariamente uma poesia tem que seguir todos esses padrões, né, esses padrões fortificados, né, porque tudo tem padrão, né, mas esses padrões em alta para ser considerada de qualidade, né. Então, eu vou citar aqui para vocês um pedacinho, né, um trechinho de um cordel que eu acho bem legal, que é o cordel chamado O Grande Debate de Lampião com São Pedro, escrito por José Pacheco. Reparem bem como ele é musical, como é gostoso de se ler. Poeta tem liberdade, sagrado dom da natura, conforme a literatura, escreve o que tem vontade. Também a propriedade precisa o dono ter. Pelo menos vou dizer, se meu espírito não mente, poeta também é gente, também precisa comer. É muito musical, é muito gostoso, você vê que na forma que ele abre aqui um assunto, ele fecha e depois o poeta dá continuidade na história já numa outra estrofe, então é bem gostoso. Eu vou deixar algumas indicações para vocês aqui na descrição. Muitas dessas informações, né, que eu acabei de passar para vocês, eu tirei de um curso que eu fiz pela Universidade Estadual do Maranhão, que é um curso gratuito e online, vou deixar na descrição para vocês se inscreverem. E tem algumas curiosidades, né? Tem a história do pavão misterioso, que é um cordel, e vocês já devem ter ouvido a música do Ney Matogrosso, Pavão misterioso, pássaro formoso. Então, veio desse cordel, eu não tinha a menor ideia, e eu confesso que eu não tinha muita noção do que se trata essa música. Eu sempre achei ela bonita, mas eu não entendia. Né? Então foi legal ter contato com esse cordel para entender que tanto essa música quanto outras adaptações, né, outras ideias aí que também da Elba Ramalho chegou a fazer e outros artistas brasileiros vieram aí da ideia desse cordel. Tem também A Seca do Ceará, que é do autor Leandro Gomes de Barros, que inspirou o Suassuna a escrever o Alto da Compadecida, então vale a pena dar uma conferida, também vou deixar na descrição. Eu vou deixar na descrição também uma recitação aí do Patativa da Saré, é um vídeo bem legal. Me lembrou bastante, eu não sei se vocês gostam de moda de viola, mas eu sou paranaense, minha família gosta bastante. Me lembrou muito, gente, a composição de moda de viola, esse vídeo, né, com essas recitações do Patativa da Saré, então vale dar uma conferida também. Tem um poema em específico que eu gostei demais, chamado A Chegada do Lampião no Inferno, de José Pacheco, que é simplesmente a história aí de Lampião chegando nas portas do inferno e falando com o porteiro, né? O porteiro informa ele que ele não tem ingresso para entrar no inferno, e ele fala que precisa conversar com Satanás, que Satanás precisa ser avisado. É bem legal, e na descrição eu vou deixar um vídeo animado, né, sobre essa literatura de cordel. É bem legal. Dentro da literatura de cordel também tem muitas adaptações, né? Então, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, o próprio Dom Quixote também foi adaptado para a literatura de cordel. É legal que faz com que pessoas que têm um repertório de vocabulário, né, um pouco mais limitado, ou limitado no que eu digo na gramática que a gente tem como padrão de língua portuguesa, né, e não as outras, pode ter contato com essas literaturas antes de chegar até elas, né. Então, por exemplo, eu tenho uma adaptação aqui do Flautista Misterioso e os Ratos de Hamelin, que eu já falei também em outro vídeo sobre ela, que é muito legal, muito musical, é muito bacana para apresentar para as crianças, sabe?
muito mais leve do que o texto original, para ser apresentado para crianças e para as pessoas que estão começando a aprender literatura, né, e a se dedicar à leitura. Então é bem bacana. E para falar sobre uma literatura que não é adaptada, né, mas é original em si, né, eu tenho Santinha aqui, do Moreira de Acopiara, que é um poeta cearense brasileiro, bem bacana também. Olha o recurso de xilografura em ambos os livros, né? Então é bem legal, é bem bacana, vale muito a pena conhecer. E é basicamente isso. Espero que vocês gostem e que se aprofundem aí com as indicações que eu vou deixar na descrição. Valeu, fechou, tchau, tchau.